Muito bom dia, 11 horas em ponto, hoje 30 de julho de 2025, quarta-feira. Estamos no ar com mais uma entrevista aqui no Rádio News. Hoje vamos falar sobre o esporte como ferramenta de inclusão social, com foco na valorização de atletas locais. Meus convidados são o secretário de Esportes de Jaguariúna, Carlos de França, e a atleta e professora de Educação Física. Ela dá aula de atletismo nos projetos da CEGEL, a Marina Malaquias. Pois é, hoje nós abrimos então, espaço aí para uma conversa sobre o poder transformador do esporte em nossa cidade. Sabemos que Jaguariúna tem investido cada vez mais em políticas públicas que vão além da prática esportiva como lazer ou competição. O município vem consolidando o esporte como ferramenta de inclusão social, saúde, motivação e desenvolvimento humano, com atenção especial à formação de atletas desde as categorias de base. Para ilustrar esse trabalho, reunimos então os dois convidados que eu já mencionei, o secretário Carlos de França e a atleta e professora Marina Malaquias. Então vamos conversar agora, bater um papo e entender como esses projetos bem-sucedidos funcionam e repercutem positivamente, no presente e com certeza repercutirão também no futuro. Começo com o secretário, num segundo momento eu falo com a Marina. A Marina tem muita história para contar, tem que separar um espaço significativo. E o secretário, claro, vai falar sobre a pasta e tudo de positivo que tem acontecido. Muito bom dia, secretário Carlos de França, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui com vocês novamente. Então, como eu disse, a CEGEL tem desempenhado aí um papel fundamental no fortalecimento de práticas esportivas no município, promovendo ações que vão muito além de competição. Podemos afirmar que é um instrumento de inclusão social, formação cidadã e desenvolvimento humano. Então, eu gostaria de saber, para a gente começar, secretário, qual é exatamente o papel da Secretaria na promoção da prática esportiva como justamente essa ferramenta de inclusão social e desenvolvimento humano aqui na nossa cidade de Jaguariúna, secretário? Bom, a Secretaria de Esportes, ela tem como primeiro escopo, a inclusão social, trazer a criança, o adolescente para a atividade física como, na iniciação, como essa inclusão. O objetivo, o escopo, ele é social. É claro que acontece, que no caso da Marina, que está aqui com a gente, com o passar do tempo, com o passar do crescimento deles dentro do esporte escolhido por eles, você acaba elevando esse nível, partindo para competições municipais, regionais e às vezes até nacionais. E aí dali, a descoberta até de talentos que existe na nossa cidade. E tudo passa através dessa inclusão, primeiramente, que é o primeiro escopo, para depois, com o talento desenvolvido, o atleta, a criança, o adolescente possa estar desbravando outros cenários. E certamente é muito gratificante ver que aquele talento embrionário do passado rendeu bons frutos e elevou, na verdade, o nome da cidade aí para o mundo, Exatamente. Nós temos alguns exemplos aqui em Jaguariúna, além do que nós vamos falar hoje do atletismo, da Marina. Nós temos a Thaís Queiroz, que hoje joga nos Estados Unidos, chegou até a seleção brasileira de basquetebol e ela passou pelas escolinhas do programa Primeiros Passos que nós temos na CEGEL. Secretário, e atualmente quais são os principais programas e iniciativas em andamento este ano para fomentar ainda mais o esporte em todas as faixas etárias, especialmente nas escolinhas da Secretaria? A Secretaria de Esportes, além de todo o apoio a eventos e campeonatos municipais para os munícipes desenvolvidos pela Secretaria, também atua em 4 programas. Nós temos o programa Primeiros Passos, que são os programas de iniciação. Temos diversas modalidades, temos 10 polos, mais de 10 polos aqui na nossa cidade para essa iniciação. Nós temos o programa Proative, que vai programa de longevidade saudável, que vai atuar nos parques da nossa cidade com uma idade dos 20 anos aos 60 anos. Nós temos o programa Vive Melhor, que é o programa 60+, onde nós temos aí também um excelente programa, um excelente resultado,
que brevemente nós vamos estar trazendo para a população. E nós temos o programa Cidade Campeã, que são os times de competição. Então, as seleções da cidade de basquete, handebol, voleibol, futsal, futebol, atletismo, que estão aí competindo regionalmente, né, dentro do estado de São Paulo. É bem abrangente, agregador, então, dá espaço a várias faixas etárias, públicos, né? Com certeza. A gente quer lembrar, né, e quer se colocar à disposição do munícipe, das famílias, das crianças que querem praticar o esporte, que nos procurem, pois a gente tem atendido um grande número de atletas e temos atendido essa demanda das escolinhas e estamos à disposição da população para que o esporte seja cada vez mais praticado na cidade. E na prática, secretário, como que a pasta, né, apoia aí diretamente a formação de atletas de base e de que forma isso contribui para o surgimento de talentos, né, como o da Marina, por exemplo? Existe dentro da secretaria também existe um programa quando o atleta ele passa desse processo da iniciação e começa a competir, existe o Bolsa Atleta dentro da Secretaria de Esportes. O Bolsa Atleta é uma bolsa que o atleta que está para o rendimento, ainda amador, que está aí nesse caminho do alto rendimento, tem os auxílios através dessa lei que foi criada pelo presidente da Câmara, Rodriguinho. Sim. E através desse programa, o atleta de base, que está para o alto rendimento, que está representando o Jaguariúna em algum cenário, ele tem como usufruir desse benefício. Perfeito, secretário. Agora peço licença ao senhor para falar com a Marina, né? E depois a gente volta para as considerações finais. Vamos dar aqui um panorama da Marina, né? Corredora de destaque que vem conquistando espaço não só no Brasil, mas também internacionalmente. Marina leva o nome de Jaguariúna para provas até na Austrália. Ela participou de uma modalidade de aquátlon, né, Marina? Já vamos falar sobre isso. Fez uma vaquinha na internet muito bem sucedida, as pessoas apoiando aí o trabalho dela. A Marina é formada em Educação Física, é professora de atletismo da Secretaria de Esportes de Jaguariúna, onde atua diretamente na formação de novos atletas e inspira as crianças, causa representatividade nos pequenos aí que frequentam as escolinhas da cidade. A trajetória da Marina é marcada por resultados expressivos e por um protagonismo que se estende das pistas para a sala de aula, né, os projetos também para o ambiente digital, onde ela soma mais de 30 mil seguidores, deve até estar defasado, depois você me corrige. Ela é embaixadora do Hemocentro da Unicamp e defensora do esporte como ferramenta de transformação. Marina é hoje um dos maiores exemplos do impacto positivo das políticas públicas de esporte da cidade. A questão da Unicamp é que Marina doa sangue com bastante frequência, ela acabou inspirando pessoas também a fazerem isso, né, a adotarem essa prática tão edificante. Vamos conversar também sobre isso. Então seja bem-vinda, Marina, tudo bom? Obrigado, viu, por ter aceito participar da nossa entrevista. Bruno, eu quem agradeço pelo convite, é uma honra sempre estar aqui com vocês e poder falar disso que eu tanto amo, que é o esporte. E como o secretário falou, é isso, o esporte ele transforma vidas, né? E a gente busca sempre moldar o cidadão. Eu acho que o esporte traz muita disciplina. E essa disciplina do esporte a gente traz para a vida e para todas as outras áreas. A questão de trabalhar em equipe, respeitar horário, saber lidar com perdas, ganhos, vitórias, derrotas, tudo isso, né? Com certeza, não tenha dúvida. Foi como a gente comentou, né? Quando eu cheguei aqui, que você perguntou, e como faz no frio? No frio com a mesma coisa. Nossas conversas de bastidores, né? Exatamente. Hoje mesmo que tá super frio, é a mesma coisa. Ai, Marina, só você mesmo para ter essa coragem, esse empenho, né? Marina, vamos começar com a dona Kátia, sua mãe, né? A sua mãe também é corredora, professora de educação física. Esse DNA do esporte aí teve influência na sua escolha pelo atletismo? Olha, eu posso falar que teve, mas não foi nenhuma pressão assim, né? Porque minha mãe, ela tem 4 irmãs, então são 5 mulheres e das 5, 4 são formadas em educação física. Mas a minha escolha profissional não teve muito a ver com isso, mas eu sempre tive muito incentivo dela, do meu pai e de toda a família para que eu praticasse esporte. Então, desde pequena eu estava lá na Secretaria de Esportes, principalmente no Azulão, fazendo todas as modalidades possíveis.
Então, eu sempre fui muito ativa na parte esportiva. A gente até estava conversando sobre isso, você participou das categorias de base, mas em outras modalidades, né? Exatamente. E como que houve aí essa identificação com o atletismo? Eu sempre gostei muito, né, do atletismo, mas eu sempre estava mais nos esportes coletivos. Então, no futebol, no futsal, no vôlei, até fiz natação também. Mas daí chega naquele momento que você começa a trabalhar e aí muda um pouquinho, né? Então, os horários já começam a ficar mais restritos. E aí, no primeiro ano, quando eu entrei na faculdade, né, de Educação Física, aí que eu descobri realmente a corrida e aí ficou um pouco mais tranquilo, justamente por isso, porque daí eu conseguia conciliar os meus horários e por ser um esporte individual, então eu não dependia de outras pessoas, né? Sim. Então, eu conseguia encaixar o treino antes de começar a faculdade, o trabalho, e aí deu super certo, me identifiquei muito e seguimos. Marina, você já subiu ao pódio 54 vezes em um único ano, né? Foi. É até meio difícil fazer essa conta, essa matemática aqui. Como você consegue manter essa constância nos resultados, ser tão bem sucedida assim? É treino mesmo, perseverança, foco? Ah, com certeza. É um conjunto de fatores, né? Além do treino, da dedicação, tem alimentação, tem o descanso, tem os apoiadores. Então, como o secretário falou, tem o apoio do Bolsa Atleta, tem as empresas que me patrocinam, tem fisioterapeuta, nutricionista. Então, é um conjunto, né? Eu falo que sou eu, mas tem muita gente por trás disso. Outras vezes que eu já te entrevistei aqui, ou quando era repórter do Jornal Impresso, eu sempre brincava, né? Falava, Marina, qualquer dia você vai ter que construir um quarto só para guardar as medalhas e troféus. Pior que tá chegando já nesse ponto mesmo, né? Graças a Deus. Pior, entre aspas, melhor, lógico, Melhor, né? Chegando os troféus, a gente dá um jeitinho de guardar. Você já contabilizou? Já chegou a ter essa curiosidade de contar quantos tem? Não, normalmente me perguntam quantas provas eu já fiz. E assim, mais de 500 competições. Meu então, Deus. os troféus devem estar por aí, mais ou menos. Agora, falando da sua função social, né? Uma influencer do bem que divulga questões humanitárias, como, por exemplo, a doação de sangue. Além de atleta, você atuou como embaixadora do Hemocentro da Unicamp. Como que surgiu esse convite e qual foi o impacto dessa parceria na sua trajetória como atleta e como ser humano? Sim, é outra coisa que eu falo, né? Que a palavra motiva, mas o exemplo arrasta. Então, é um exemplo que eu peguei dos meus pais. Desde pequena, eles, né, são doadores de sangue. E aí, eu sempre via eles indo doar e eu falava, olha, quando eu chegar na idade, eu quero ter esse prazer. E foi assim que eu comecei e sempre, né, tentando divulgar. Então, todas as vezes que eu ia fazer a doação tanto no Hemocentro ou quando tem aqui na cidade mesmo, eu acabava postando, divulgando, incentivando mais pessoas a fazerem o mesmo. E aí foi muito bacana porque em 2023 o pessoal do Hemocentro da Unicamp lançou uma campanha com algumas pessoas e aí quem tivesse conseguido levar mais pessoas para os hemocentros. Para abraçar essa causa? Exatamente. No final seria coroado como embaixador. E aí eu consegui, então o ano passado eu tive esse título de embaixadora do Hemocentro da Unicamp. Que também orgulha muito Jaguariúna, muito. Porque é o papel atleta, o papel ser humano também, né, Sim. secretário? Exato. E, Marina, inclusive nas suas redes sociais, você valoriza muito a prática de atividades físicas, fala para as pessoas saírem do sedentarismo, né? Conta um pouco sobre isso também. Você é bem ativa nas redes sociais. Ai, com certeza. Eu acho que tudo que a gente puder divulgar e fazer o bem, então é como essa questão do Hemocentro, né? Muita gente acha às vezes que tem que pagar alguma coisa. Não, é só você estar disposto a ir até lá. E, assim, a nossa cidade, como você mesmo falou no início, ela tem inúmeros projetos. Então, assim, basta a pessoa querer começar uma atividade física que tem essa possibilidade. E assim, não puxando o saco do atletismo, da corrida, mas Sim. é muito abrangente, como você comentou da minha mãe. Minha mãe já passou dos 60 anos. Vamos até abrir um parênteses para contar sobre o atletismo e sobre a Sim. experiência da sua mãe também, que até hoje ela pratica, né? Uhum. O atletismo compõe quais práticas? O atletismo é uma modalidade, resumindo, que ela abrange 4 modalidades, que são as corridas, os saltos, os arremessos e os lançamentos. Então, dentro dessas 4, tem diversas possibilidades. Então, as corridas de rua, que são as que normalmente eu participo, elas estão inseridas no grupo das corridas. E
assim, é um esporte super democrático. A pessoa, né, só ter um tênis, basicamente, que ela consegue participar. Então, não importa muito a idade, a condição social. É um esporte realmente para todo mundo. Inclusive. É, muito inclusive. Muito Tem inclusivo, crescido realmente. muito, né? Então, justamente por essa facilidade. Às vezes a pessoa consegue, depois do trabalho eu consigo dar uma caminhada. Porque muita gente também acha que, pra ir pra corrida eu preciso correr? Não necessariamente. Você pode começar caminhando, aí coloca uma corrida. E não vamos falar a idade da sua mãe para não sermos deselegantes. Sim. Mas ela participa até hoje de modalidades. Eu estou até linkando a questão da sua mãe, não só pela questão do DNA, da influência positiva, Sim. mas você se vê também como sua mãe praticando daqui a alguns anos? Com certeza. Eu sei que essa parte de performance não é eterna, né? Então, vai ter uma hora que eu não vou conseguir, por exemplo, vencer uma corrida dentre todas as mulheres. Mas sim, quero continuar competitivamente, porque tem as premiações também por categoria de idade. E a minha meta é correr para sempre. Então, quanto mais tempo, melhor. Marina, de que forma você equilibra, né, a sua rotina como professora de educação física, de atletismo e os seus treinos de alto rendimento? Como você consegue arrumar horário e força e gás para fazer tudo isso? É o que eu falei, tem que acordar cedo, então normalmente eu acordo às 4 para dar tempo de treinar antes de começar o trabalho. E como você comentou do aquatlon, que a gente vai falar depois, o aquatlon é uma modalidade que inclui a natação. Então tem alguns dias que eu tenho que fazer a natação também. Então daí às vezes eu tenho que colocar um treino na hora do almoço, entre as aulas, então a gente vai ajustando. Mas depende muito assim, eu acho que quando você tem um objetivo claro, então aí não tem nenhuma desculpa. Você vai fazer aquilo para conseguir alcançar seu objetivo. Vamos pegar então o gancho já do aquatlon para não passar? Sim. Em 2024, ano passado, você foi convocada, né, para representar o Brasil no Mundial de Aquatlon na Austrália. Lançou inclusive uma vaquinha online para custear a sua participação. As pessoas aderiram porque admiram seu trabalho. Então, assim, como que foi saber esse carinho do público e como você recebeu essa convocação? De que forma, inclusive, suas redes sociais contribuíram para mobilizar as pessoas? Como essa experiência internacional impactou sua trajetória como atleta? Conta pra gente. Explica um pouco do aquatlon, que você já me explicou, mas explica para os ouvintes. Sim, o aquatlon é uma modalidade que abrange a natação e a corrida. Muita gente ouve falar do triatlon, Sim. que é a natação, a bicicleta e a corrida. Mas tem o aquatlon também. Então, eu já pratico essa modalidade há um tempinho. E sempre que tem as competições, né, e eu consigo participar, então Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, eu participo. E aí, essa convocação veio através desses resultados. E aí, eu fui convocada para participar. Mas, assim, a gente é convocada meio que uma classificação. Porque a confederação não banca nenhum tipo de recurso. Então, eu comecei a buscar patrocínios e tal, mas a Austrália, financeiramente, era muito alto o valor. Sim. E aí, quando eu tava desistindo já, alguns amigos falaram, não, lança uma vaquinha e vai dar certo. E a colocação que a gente estava conversando aqui nos bastidores, 12º lugar, é expressiva, porque estamos falando em nível mundial, né, secretário? Com certeza. É uma colocação de grande expressão, né? Nós estamos falando de um atleta que representa Jaguariúna, que foi disputar mundialmente. Então, assim, 12º numa competição desse nível é um excelente resultado. Com certeza. Marina, agora falando sobre a Corrida da Integração, promovida pela IPTV, ela acontece nos dias 27 e 28 de setembro em Campinas. Vai completar 40 anos, né, esse ano de existência. Mesmo. Como que está sendo o seu preparo, que a gente já sabe que você vai participar dessa prova especial? E, aliás, essa corrida, ela entra na sua agenda antes ou depois de outras competições? Conta pra gente. A integração, ela é muito especial porque foi minha primeira corrida mesmo. Então, em 2007, minha primeira competição foi a integração e nunca que eu imaginaria que um dia eu estaria competindo. Eu fui para concluir o percurso e aí depois daquilo que eu falei que virou a chavinha, que realmente que eu vi que era um esporte que eu queria muito. E eu, né, incentivo as pessoas a terem essa experiência de cruzar a linha de chegada pelo menos uma vez, porque é transformador. E aí, desde o ano passado, um dos meus patrocinadores, que é a Noblu, é uma empresa de marketing esportivo, eles organizam a integração. Então, ficou ainda mais especial. E esse ano é a edição número 40. Então, se Deus quiser, estarei lá. Estou me preparando muito para representar bem. Mas é uma prova, assim, é a maior corrida de rua do interior paulista. São muitos participantes, o nível é muito alto. O ano passado eu estava em outra competição também, mundial, mas daí
No ano retrasado, eu tinha ficado em 6ª colocada. Então, falta um pouquinho para estar no pódio na última vez, mas esse ano, se Deus quiser, vai dar certo. Que também é expressivo, um 6º lugar, com certeza, Sim. né? Com certeza, nós temos quanto lá a quantidade de 10 mil pessoas. 10 mil pessoas competindo, né? Então, Sim. chegar em 6º lugar é como chegar em primeiro. É bem isso. É verdade. Você já participou da São Silvestre também, Marina? Já, São Silvestre é uma prova também que todo atleta quer estar, né? E sempre que eu posso, eu estou lá. Para um atleta, com certeza, todas as provas são importantes, emblemáticas, porque elas carregam uma história, né? Sim. E deixam, assim, marcas de memórias, de superação, enfim. Mas, assim, das que deram mais visibilidade para você, que você pode mencionar, quais foram? Sim, essas, assim, do interior, né? A própria corrida integração, na distância de 5 quilômetros, eu já ganhei, porque tem a de 5 quilômetros e a de 10 quilômetros. A de 5 quilômetros já ganhei. Foi muito especial. A Corrida da Lua, que é também uma super conhecida regionalmente falando, que é em Campinas também. Eu sou tricampeã da prova. Tem algumas, assim, por exemplo, do meu time do coração, que é a do Corinthians. Que eu sou pentacampeã, então daí já é um nível mais alto, né? Essas outras que eu fiz, tanto mundial, o ano passado eu fui para Portugal competir. Eu fiquei em 5º lugar numa prova lá. Fui para a França também, então ano passado teve algumas provas internacionais que foram, em questão de visibilidade, foram muito legais. Você tá intercontinental, né? Austrália, Europa, tenta, né? Jaguariúna para o mundo, né? Exatamente. E o mais legal é isso, é poder representar a cidade que eu tanto amo. E teve a do Boldrini também, que você já participou. A do Boldrini eu sempre vou. Não, são muitas. A do Boldrini, realmente, o ano passado mesmo eu fui campeã. Certo. São muitas. E aqui a gente tá com as duas super recentes, que são dos jogos regionais. Aqui a gente vai ter que fazer um trabalho de audiodescrição. Essa medalha, ela é referente a... Depois vai ter no vídeo, viu? Para vocês verem nas redes sociais. Jogos regionais, qual é o contexto? São 2, explica pra gente. Exatamente. Os jogos regionais são competições que acontecem uma vez ao ano e envolvem várias modalidades. Então, para quem acompanhou aqui esses dias, as meninas da ginástica estiveram aqui, que também conquistaram resultados incríveis. Muito nos orgulharam também, né? Exatamente. E aí eu participo do atletismo, nas provas de corrida. Então, eu participei de 2 distâncias, que foram os 5 mil metros e os 10 mil metros. Que são os 5 quilômetros e os 10 quilômetros, só que em vez de ser na rua, é na pista de atletismo. Esse ano a sede foi em Bragança Paulista. E aí eu saí vencedora das 2 distâncias. E agora eu consegui a vaga para os Jogos Abertos, que daí abrangem todos os campeões regionais. E a agenda de competições próxima é Corrida Integração, tem algo antes? Olha, todo final de semana praticamente tem, viu, Bruno? Mas treino ou competição mesmo? Ela usa as competições menores para treinar, entendeu? Exatamente. Ai, meu Deus. Não, mas quase todo final de semana tem prova. É a Britney do atletismo. A gente tenta, né? Mas as próximas tem Campinas. O mês que vem, no final do mês, eu vou para Florianópolis também, que é uma prova grande, é internacional também, então... Mas agora falando sério, brincadeiras à parte, como que é usar uma competição para o treino? Porque ela exige mais empenho, mais força, requer uma experienciação assim mais intensa, é isso? Sim, e depende do nível técnico da prova também, né? Então, algumas provas, como eu comentei, a Corrida Integração é uma prova de nível internacional. Então, realmente tem competidores que são de outros países que o nível é mais alto. Então, a gente coloca algumas como prova-alvo e aí as outras a gente vai encaixando nesse processo para chegar lá ainda melhor. Marina, e para quem está ouvindo em casa, os pais, as mães, as próprias crianças, jovens que quiserem, que têm essa intenção de participar dos projetos esportivos da CEGEL, como que devem proceder na prática? E o que está sendo oferecido no momento? Sim, então, no meu caso, como eu sou a professora de atletismo, eu dou as aulas de atletismo para crianças e adolescentes, então o projeto é dos 7 aos 17 anos. As aulas de atletismo, a gente está em 3 parques da cidade. No Parque José Pires Júnior, que é o Parque do Florianópolis. No Parque Américo Tonieste, que é o Parque da Roseira de Baixo. E no Azulão. Então, são esses 3 núcleos que tem o atletismo. A gente tem tanto as turmas da manhã quanto as turmas da tarde.
é sempre no horário contrário que a criança ou adolescente estuda. Então, é só estar indo até o parque no momento que tem a aula. Se a pessoa não conseguir, ela pode ligar na secretaria ou entrar em contato comigo mesmo, que a gente direciona os horários. E também, nós temos um grupo muito legal, que é o Corre Jaguariúna, que é para os adultos e para os idosos. Então, a partir dos 18 anos, que aí sim é mais voltado para corrida de rua. Você dorme, Marina? Bebe água? Como que funciona isso? Não, isso eu faço, senão não tem como render, né? Então, o dia deve durar mais de 24 horas, né? Mais ou menos isso, a gente faz caber. Mas é como eu comentei no começo, quando você ama o que você faz, Sim. aí não tem erro. Secretário, diante de tudo isso, né, que nós falamos, esse exemplo da Marina, outros exemplos, o que o senhor tem para nos dizer desse protagonismo das ações sociais juntamente atreladas ao esporte que nossa cidade faz? Olha, eu faço uma pequena parêntese de novo para parabenizar a Marina. A Marina é uma joia que nós temos aqui na nossa cidade e na nossa secretaria. Ela é um exemplo de professora, um exemplo de atleta, um exemplo de cidadã. E eu faço o convite para quem ainda não conhece ela, através das redes sociais, procurar entender mais sobre a vida da Marina. E também um convite para os jovens, para as crianças, para os pais que querem começar o atletismo, querem conhecer mais essa modalidade, para que procurem a Marina. Nós temos um outro professor também, o Wagner Cardoso, que entrou no time da CGL também esse ano, que os procurem para que a Secretaria possa dar esse suporte para eles. A segunda pergunta que eu esqueci, me ajuda. Não era uma pergunta condensada mesmo, assim, a sua avaliação, né, sobre essas ações mesmo, práticas da pasta, de envolver o esporte, utilizar o esporte como inclusão social, né? A Marina mesmo comentou a importância do esporte, né? Quando nós temos a criança que ela escolhe praticar esse esporte, nós temos uma porta aberta para poder entrar, né? Então a Marina falou sobre 1 ou 2 valores que o esporte pode carregar, pode transmitir para que essa criança depois ela leve com ela e aplique na vida, né? Mas a gente pode falar sobre o respeito, sobre a disciplina, sobre a amizade, sobre o empenho, sobre a paixão, sobre a ambição, sobre tantos outros valores que estão dentro do esporte, que são transmitidos através dele para o atleta que está lá, para a criança que está lá, que escolheu aquilo. Diferentemente, eu costumo dizer, quando a criança é obrigada a fazer alguma coisa, às vezes ela vai para a escola porque ela tem que ir, não falando mal da escola, mas ela não está tão aberta quanto quando ela escolhe fazer um esporte. Né? Então, acho que todo mundo aqui vai lembrar do treinador que teve quando era criança, que falou alguma coisa para ele, que ele lembra até hoje, porque ela estava naquele momento apta, aberta para receber. Então, a gente não pode esquecer desse grande instrumento que é o esporte na nossa cidade. E secretário, obviamente, salvaguardando nomes por questões éticas e legais, existem casos concretos de crianças que estavam em risco de vulnerabilidade ou meio que talvez querendo entrar numa vertente um pouco errada do crime, foram salvas pelo esporte da CGL? Olha, é difícil individualizar isso, né? Mas nós temos, com certeza, polos em várias regiões da cidade, onde as crianças amam fazer aquilo, querem estar ali e passam muito tempo, às vezes até depois que a aula acaba, passam ali praticando esporte, jogando futebol, fazendo alguma outra atividade. Ocupando a cabeça com algo sadio. Então a gente entende que o esporte tem esse papel e vamos continuar trabalhando para isso. Aquela coisa, né, Marina? Corpo são, mente sã, né? Com certeza. Faz muita diferença mesmo. Então tá bom, muito obrigado. Vocês querem acrescentar mais algo que a gente Nós eventualmente não tenhamos falado? A vocês, mais uma vez, ao convite e estamos à disposição. Certo, estamos também à disposição para outros exemplos, outros atletas, outros projetos. A rádio está sempre aberta para a CGL. Somos um veículo educacional, né, educativo. Estamos aqui para falar e replicar bons exemplos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, parabéns para vocês também.